Enfim, chegou a hora de falar de The Flash, o filme novo do herói velocista, quer dizer, o primeiro filme do velocista da DC, só que é o novo filme da DC que tá saindo nos cinemas e que também fecha, teoricamente, o chamado Snyderverso, né? Que é o universo criado lá pelo Zack Snyder nessas adaptações cinematográficas da DC, começando pelo Homem de Aço, a gente teve Liga da Justiça, Batman vs Superman, etc. E agora a gente tem The Flash, o último filme lançado antes do James Gunn assumir a DC, agora que os próximos filmes vão ser sob a batuta do James Gunn, mas a gente tem aí o The Flash, estrelado por Ezra Miller, dirigido por Andy Muschietti. Hoje eu assisti The Flash, na cabine de imprensa. Obrigado pelo convite, Warner. E queria falar sobre o filme. Parto sempre do princípio que crítica de filme não é pra você falar se o filme é bom, se o filme é ruim. É pra você apontar determinados elementos que podem ter algum atrativo dentro daquele filme ou podem ser mal trabalhados. E eu acho que The Flash, ele tem muito mais exemplos do segundo negócio que eu citei aqui, que são elementos mal trabalhados. Esse é um filme bagunçado, muito bagunçado, dá pra ver claramente que ele passou por muitas mudanças ao longo dos anos. Pra quem não se lembra, esse filme do Flash com o Ezra Miller foi anunciado quando a série do Flash da TV tava começando a primeira temporada. Então, tipo, lá pra acho que era 2013, 2014. E ele saiu agora, quando acabou a 9ª temporada da série, que foi o fim da série, né? Ou seja, 9, 10 anos pra desenvolver e lançar esse filme. E a gente teve troca de diretor, troca de roteirista, troca de ideias, né? O filme originalmente seria sobre uma coisa, depois foi sobre outra. E agora, como ele ainda foi meio que afetado por essa entrada do James Gunn na DC ano passado, dá pra ver claramente que muita coisa aqui foi modificada de última hora. Pra completar, a gente teve as grandes polêmicas criadas pelo Ezra Miller, que é o astro do filme, é o ator principal, que nem tá participando da divulgação do filme, né? Pra vocês terem uma ideia, quem tá participando é o próprio diretor, sozinho. Inclusive, ele veio pro Brasil pra divulgar o filme, o Andy Muschietti. Então, assim, é um filme que sofre muito da má edição, de pedaços colados e mal colados. Tem personagens ali que não têm razão de existir na história, de pertencer, e aí eu cito a personagem da Iris West, que serve como interesse romântico, mas ao mesmo tempo quase não participa da história, só tá ali para participações bem pontuais, e se ela não existisse não faria a menor diferença, né? E elementos de roteiro que pesam muito a mão em questões de humor e extravagância, principalmente. E veja bem, eu não sou contra humor em filmes de heróis, apesar de muita gente criticar isso. A gente teve recentemente o Guardiões da Galáxia, volume 3, do James Gunn, e é um filme dramático, bem dramático, e com muitas cenas e pitadas de humor. Mas são bem trabalhadas, são questões bem inseridas, são piadas bem inseridas, são sacadas bem inseridas, né? Aquelas sacadinhas que não chegam a ser exatamente uma piada, mas são uma coisa que você para e pensa, pô, legal isso, e dá um sorriso, sabe? Porque aquilo é legal. Isso acontece no Flash, só que em momentos fora do tom e de forma até repetitiva. Eu cheguei a citar no Twitter, inclusive, que tem uma piada com um filme dos anos 80 que é muito boa quando ela é feita. É coisa de gênio mesmo, assim. Tipo, quem pensou nessa piada merece um aumento na próxima produção de roteiro de filme na Warner. Eu não vou falar aqui detalhes para não entregar spoiler, porque ela é realmente muito boa, porque envolve questões que realmente aconteceram no mundo real, enfim. Só que ela é repetida umas 3, 4 vezes ao longo do filme. Tipo assim, os caras realmente acharam a piada muito boa, só que tão boa que eles falaram assim, vamos socar mais dessa piada aí dentro. E acaba ficando cansativo, bobo, vazio, perde o sentido daquela sacada genial que existiu lá atrás. E acaba se tornando uma coisa muito repetitiva e forçada até. E aí, em relação a ser forçado, eu acho que até as cenas de ação desse filme estão muito pouco inspiradas. Muito pouco inspiradas. A gente tem uma cena de abertura que eu achei constrangedora. De tão mal trabalhada que foi a cena de abertura desse filme. E olha que eu sou muito defensor que produções inspiradas em quadrinhos não tenham medo de serem bobas, de serem exageradas, de serem galhofas, porque é isso que é uma história de quadrinho norte-americana, principalmente. É uma história de super-heróis, gente vestindo colã colorido, um cara vestido de morcego, um cara com um macacão vermelho com raios, que corre muito. É pra ser um negócio leve e bobo e galhofa, mas até nisso você tem que ter uma mão, né? Não tô falando da fruta, mas é uma mão bem pra trabalhar bem nesse sentido, né? E a cena de abertura, ela
tenta ser épica, mas ao mesmo tempo é só muito fora de lugar. Eles tentam trabalhar um elemento que existe até na mitologia do Flash, que envolve a questão das calorias que ele consome, porque ele é um velocista e ele consome calorias de forma mais acelerada, mas eles dão uma importância tão grande pra isso, logo nessa cena de abertura, e esquecem pro resto do filme. Uma importância que nunca teve nos quadrinhos, se teve foi em momentos muito irrelevantes e pequenos, mas, tipo, vira o foco, vira o centro das atenções quando não deveria ser. E eu vou citar um exemplo, desculpa usar Aranhaverso aqui, eu sei que eu não quero comparar e nem criar rivalidades de Marvel e DC, mas esse exemplo é muito pontual. No primeiro Aranhaverso, quando a gente tem a cena do Miles assumindo de vez o manto do Homem-Aranha, vocês estão vendo trechos dessa cena aí agora? A gente tem o Miles se balançando pela cidade vestido de Homem-Aranha de forma, maravilhosa. Ele é um cara com superpoderes. Ele consegue passar pelo trânsito e se esgueirar pelos prédios. E aí termina essa cena de forma incrível, linda. É uma cena linda do Miles Morales explorando seus poderes. Caso vocês não saibam, existe uma versão alternativa dessa cena, que é uma versão que tinha uma piadinha, que o Miles ia estar explorando a cidade, fazendo suas acrobacias e tudo mais, e no final ele ia bater num ônibus, a piada seria, exagerou nos poderes e deu de cara no ônibus, sacou? Pra quebrar a expectativa. E a sala de edição da Sony, os editores do filme decidiram, junto com o diretor, obviamente, decidiram que não. Aquele ali seria o momento do Miles brilhar, e ele ia usar os poderes, e ele ia até o fim, fazendo as acrobacias dele, ele seria maravilhoso nessa cena. E isso em Flash é o contrário. A gente tem muitos momentos que o Flash deveria ser o cara, principalmente porque ele já é um herói há alguns anos nesse universo. Ele deveria ser o cara que sabe usar os poderes dele, que usa os poderes dele de forma maravilhosa, visualmente impressionante e que te deixa ali sem fôlego, que você fala, caralho, esse cara realmente é um deus. Como são os heróis da DC, né? Os heróis da DC, quando você compara com os da Marvel, eles têm poderes de deuses. Tirando o Batman, que talvez seja o deus do dinheiro, mas tirando o Batman, os caras são divinos, né? Eles têm poderes de deuses. E o Flash é um desses deuses. Tanto que a figura do Flash, ela é inspirada num deus da mitologia grega, né? Que é o Hermes. E aí você tem essa quebra de expectativa a todo momento, sabe? De que ele não pode ser o herói maravilhoso, que tem que ter aquela piadinha que vai quebrar as pernas dele, falando figurativamente, em algum momento. E isso incomoda também um pouco. Principalmente porque é um negócio previsível. Porque é uma narrativa fraca, é uma narrativa que você já prevê, né? E aí acontece, você fica, putz, batido. E é isso. E pra finalizar, assim, em relação ao elenco, não tem muito o que falar, porque o elenco é basicamente o Ezra Miller. Sabe, a gente tem o Michael Keaton voltando como Batman, ele tá até bem à vontade no papel, gostei muito. Tem momentos maravilhosos, se você assistiu os dois Batman do Michael Keaton, principalmente o primeiro, perfeitos. A Sasha Calle como Supergirl, não tem muito o que falar, porque assim, o papel dela se resume a fazer caras e bocas, participar das cenas de ação, quase com nenhuma profundidade, então é uma pena, porque é uma ótima personagem. E o resto do filme é Ezra Miller, por mais que a Warner queira se afastar dos delitos cometidos pelo ator. E assim, o Ezra não é o Barry Allen. Agora deixando o lado crítica de cinema de lado e se voltando mais pro lado fã de quadrinhos, leitor de quadrinhos. O Ezra não é o Barry Allen. O Barry Allen dele é totalmente caracterizado. E me incomoda um pouco porque parece que quando produzem esse tipo de adaptação audiovisual, levam muito em conta a personalidade de heróis que já são muito consagrados, tipo Superman, Batman, Homem-Aranha. Tipo assim, você sabe que o Bruce Wayne é um playboy rico que se veste morcego e ele fica sério. Você sabe que o Superman é um cara mais boa praça e que tenta, né? Ao menos tenta inspirar esperança nas pessoas. Você sabe que o Homem-Aranha é aquele cara piadista, né? Que apesar de tudo combate o crime com alegria e tudo mais. Mas aí quando vai pra outros heróis que não são tão populares assim, veja bem, não tô dizendo que o Flash não seja popular. Tô dizendo que ele não é consagrado no nível de um
que essas adaptações não se preocupam em preservar elementos muito importantes da personalidade desses personagens, dessas figuras. E no caso do Barry, ele é também, de forma parecida com o Superman, ele é um símbolo de esperança, ele é... Essa característica de personalidade dele sempre é muito forte nas histórias originais, assim. Ele é um cara que, apesar de tudo tá dando merda, ele sempre se mantém lá em cima, positivo. Ele é um cara, tipo, decidido no que faz, seguro de si, e sempre foi. Assim. Tanto que, inclusive, quando teve a saga do Lanterna Verde da Noite Mais Densa, quando vários heróis foram escolhidos para usar anéis de lanternas, o Barry foi escolhido pela Tropa Azul, dos Lanternas Azuis, que é a Tropa da Esperança, porque ele é uma encarnação da esperança. E isso é um elemento que é até muito bem trabalhado na série de TV. O Barry da série de TV é muito mais próximo do que é o Barry de verdade dos quadrinhos. E por isso, apesar de várias críticas que eu tenho a várias temporadas de The Flash na TV, eu acho que a série faz um trabalho muito melhor para adaptar o Flash do que esse filme e qualquer outro filme do Snyderverso fez, em termos de adaptação, né? Agora falando bem mais para esse lado de adaptação. Sei que a série tem temporadas horríveis, sei que tem episódios intragáveis, mas como adaptação, ela funciona muito melhor para Flash, de forma muito mais respeitosa em relação ao personagem, em termos de caracterização, em termos de sagas que adaptou. O Flashpoint da série funciona muito melhor do que o Flashpoint do filme, né? Porque o filme é isso, é uma adaptação do Flashpoint, caso você ainda não... Pontos de ignição, né? Desculpa, não gosto de falar os termos em inglês. Ponto de ignição. E é isso, assim, em termos de adaptação, o Ezra Miller falha muito como Flash. Ele é... Como Flash não, como Barry. É qualquer outro personagem ali, menos o Barry Allen. Talvez seja um pouco de Wally West. Talvez, bem talvez. Mas nada de Barry Allen. Então, assim, era isso que eu queria falar de The Flash. Infelizmente, eu me decepcionei bastante por conta desses pontos que eu expliquei. Mas assim, esse vídeo não é pra te falar se você deve ou não ir no cinema ver, tá? Você tem que decidir isso. A minha crítica são pontos que eu expliquei do filme que eu acho que são fracos ou foram mal trabalhados, mas você pode achar divertido, tá? Então vai no cinema, assiste, depois de você assistir, de repente volta aqui e comenta. Se você já assistiu, me diz o que você achou, e era isso que eu queria falar. Gosto muito do personagem, The Flash é um dos meus... O Flash, né? É um dos meus personagens favoritos da DC. Sou fãzaço da série. Até hoje, até agora, quando acabou, eu ainda não vi os últimos episódios, mas tava gostando, no geral. Mas o filme realmente tem esses problemas que incomodam demais, tá? Foi uma despedida bem agridoce do Snyderverso. Eu espero que o personagem seja adaptado de novo, aí pelas mãos do James Gunn, e que o novo universo DC dos cinemas do James Gunn também seja muito bom. Valeu! Esse vídeo fica por aqui. Até a próxima, pessoal.